Estão me falando aqui que a gente vai voltar agora para a CPMI, é isso? Vamos lá, então, acompanhar ao vivo. As pessoas que estão assistindo nesse momento, em alguns momentos, os excessos que aqui se comete. Presidente, eu estou muito satisfeito com a sua posição e pode ter certeza absoluta que vou continuar aqui e com o mesmo compromisso que nós já fizemos. Nós não estamos aqui para proteger quem quer que seja, que se restar provado que qualquer pessoa tem envolvimento, nós vamos chamar essa pessoa e fazer com que essa pessoa se responsabilize. Mas é inimaginável que alguém queira que você tenha as datas todas de cabeça, que você tenha todos os dados de cabeça. Isso é uma malandragem da inquirição. É fazer a pessoa mentir ou omitir ou errar exatamente para caracterizar um erro. Isso é malandragem, isso é fuleiragem. Isso é gente fuleira que faz, porque se não tem argumento, não tem coisa séria para fazer, usa data, usa esquema de criar razões onde não há razões para se achar o chifre na cabeça do cavalo. É isso, é desse jeito que funciona. E nós estamos aqui exatamente para dizer para o senhor continue na sua oitiva, faça o seu papel, mostre a todos e ao Brasil que você está muito bem posicionado e que você não deve nada a ninguém. Não deve por ação, não deve por omissão e não deve de maneira alguma. Essa é a minha crença 100% no seu trabalho. E isso eu quero dizer com toda a sinceridade e do fundo da alma. Aqui também tem muita gente que pensa assim, mesmo alguns até da oposição. Eles sabem. Tem uns mais e outros menos, eles sabem. Eles sabem, por exemplo, que eu não posso acusar o senador Rogério Marinho, que está aqui. Sempre falarei, eu quero te relembrar disso, porque se você não for relembrado disso, você não vai ter como lembrar que um dia você pode estar sentado naquela cadeira e vai ter que responder a todos nós. Hoje, inclusive, já foi arguída a sua legitimidade aqui nesse colégio. Não foi por mim, mas foi arguída. Então, sendo assim, eu prefiro que o senhor tenha o seu tempo para refutar o que eu falei, mas tenha, com certeza, sabendo que, a partir de agora ou de hoje, todos terão que ter o mesmo tratamento aqui. Esse tratamento não pode ser diferenciado, presidente Viana, não pode ser diferenciado, porque é assim que é. Se é pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Nós vamos ter que ver o Zé Carlos de Oliveira, com aquele périplo todo que ele fez durante o tempo que ele passou no Ministério. Nós vamos saber por que 3 bilhões, nós vamos ter que saber por que 3 bilhões de reais desviados durante o mandato do ex-presidente não está sendo considerado aqui. Nós vamos ter que saber por que o ex-presidente, ao tomar conhecimento, junto com o senador Exalci, em vez de tomar uma ação policial, fez uma medida provisória. Que o senador Exalci foi o relator, desculpa, foi o presidente, e o relator era do PL. E disse aqui com todas as letras que eles não tinham maioria no plenário para mudar isso. É falso. Nós tínhamos 133 votos no plenário. Só nós tínhamos 133 votos no plenário, eles não tinham os votos no plenário. Então não fomos nós que mudamos, foram vocês que mudaram. Foram vocês que tomaram a decisão de não fazer mais. E para terminar, encerrando, presidente, eu quero só lembrar para o senhor que também algumas crianças que estão sendo citadas como beneficiárias do empréstimo do BPC, isso é normal por uma razão. Não estou dizendo que eu concorde, mas é normal por uma razão. A criança é a beneficiário. Você não pode botar no nome do tutor. Você tem que botar no nome da criança. Então isso não está nada errado. O que está errado é botar chifre na cabeça de cavalo. Obrigado, deputado. Com a palavra para a resposta, citado o artigo 14, lembrando aos senhores que o artigo 14 pode ser usado 2 vezes durante uma mesma sessão. O senador Rogério Marinho terá direito à segunda nesse dia de hoje. Senador Rogério Marinho, 2 minutos, por favor. 5 minutos, presidente? Foi 5 minutos. Foi 5. 5 minutos. 5 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu quero agradecer inicialmente o orador que me precedeu, que me dá uma oportunidade de falar alguma coisa que vai ser economizada na minha fala. Existem 2 situações aqui que são recorrentes. É a mentira reiterada. Ela é dita com muita convicção
porque se quer gerar uma expectativa de verdade. Alguém aprendeu isso, acho que foi com Goebbels, né, que é o ministro da propaganda nazista, né? Então eles mentem sobre dois aspectos. O primeiro, de que essas fraudes começaram no governo do presidente Bolsonaro e eles é que começaram a investigar. Essa mentira é tão gritante que ela não consegue se sustentar em função dos números. E aí eu vou dizer a Vossa Excelência aqui sobre 3 números importantes que estão dentro dos números oficiais do INSS. Os números de associados, que chama a atenção dos senhores aqui, no final de 2022 eram 2 milhões de associados que tinham descontos associativos. Nós chegamos em 2025, em torno de abril, maio, com 9 milhões e 400 mil. São mais de 7 milhões e meio. E esse governo não entendeu, não viu, não percebeu o que estava acontecendo. No intervalo de apenas 2 anos e meio. Nós tínhamos em torno de 780 milhões de reais de contribuição. Chegamos a um pico de 3,3 bilhões em 2024 e só não estourou em 2025 porque houve a operação da Polícia Federal. Nós temos uma outra situação, que é o último gráfico que eu quero falar para os senhores, que mostra de forma cabal que este governo, infelizmente, é um governo que foi omisso e até cúmplice do que aconteceu. Entre 2016 e 2018, nós temos 16 situações, de descontos associativos com mais de 5 mil pessoas que foram incorporados ao INSS. 16. No período de 2019 a 2022, apenas 4, 1 por ano. Sendo que 2 foi da CONTAG e 2 foi da outra entidade lá, como é? Não, da CONAFE. Quando chega em 2023, 2024, apenas nesses 2 anos, eu não sei aqui em 2025, vai para 39 situações. Então essas 39 situações, meus senhores, diferente das 4, significam que houve um aumento, me parece, de 10 vezes mais, né? Isso mostra que houve um descontrole evidente nos números. Então, contra números, não há argumentos. É verdade que aqui a gente está discutindo método, mas com a quebra do sigilo bancário, das associações e também dos seus dirigentes e das empresas prestadoras de serviço, nós vamos chegar naqueles que foram beneficiários dessa fortuna de recursos. A gente está discutindo aqui mérito. A outra é que a investigação começa nesse governo. Essa é uma mentira tão descarada que eu fico assim impressionado como as pessoas falam aqui com a cara limpa. É uma mentira que não se sustenta sobre vários aspectos. Primeiro, a Polícia Federal só começou este procedimento em dezembro de 2024. E eu escutei aqui ser falado de que isso foi em função da ouvidoria do INSS. Não é verdade. O delegado da Polícia Federal responsável por esse caso esteve nessa comissão e afirmou que o fez em função de publicações do site Metrópole. Ou seja, apesar do governo, a investigação foi iniciada. E o que é mais impactante, foi dito aqui que em 2016 e 2020 aconteceram 2 operações anteriores que não tiveram consequência. Bom, eu não vou acusar a Polícia Federal de prevaricadora, apesar de achar que no caso do Felipe Martins houve realmente excessos e prevaricação. Mas, nesse caso, é bom lembrar que em 2016 a presidenta era Dilma, até agosto. E em 2020, esse procedimento que foi aberto foi justamente para evitar ameaça contra os servidores que começaram a investigar a CONAFE. A CONAFE que tem um patrono que está sentado aqui na mesa conosco. E, por fim, ela foi arquivada em 2023, no governo do presidente Lula. Então, eu estou aqui sem nenhum receio. Eu não estou aqui um dia só, não. Estou todos os dias até março do próximo ano. Se os senhores quiserem, que é hoje, de 1h da manhã, estamos dispostos. Quer na próxima quinta-feira, estamos dispostos, a hora que quiser, para conversar sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema. Nós estamos absolutamente tranquilos. Pois não, Excelência. Eu tenho 2 segundos. Estamos absolutamente tranquilos a respeito desse tema. Não vão nos intimidar. Muito obrigado, senador Rogério Marinho. Presidente, senhores, o senador por favor, deputado Marinho, o senhor falou. Me perguntou se o senhor falou. Ele fez uma pergunta. Agora eu vi. Eu vi o tempo do outro. Ele fez uma pergunta. Com a palavra, a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria inicialmente, caso Vossa Excelência permita, de alegar duas questões de ordem que eu não pude alegar anteriormente, que o senhor descontasse esse tempo. Pois não. Em relação à questão de ordem que o deputado Pimenta trouxe em relação à suspeição do senador Rogério Marinho, eu gostaria de destacar que a lei que trata das comissões parlamentares de inquérito, a 1579/52, no seu artigo 6º, determina que o Código de Processo Penal deve ser usado subsidiariamente nas CPIs, quando houver omissão dessa lei. Portanto, Pimenta, faz todo sentido que o Código de Processo Penal seja utilizado. Em quaisquer casos, mas naquele exato momento foi isso, para que fique claro. A segunda questão de ordem, o que me preocupa é o tratamento com a advocacia desde o primeiro dia aqui nesta CPMI. Precisamos entender, e podemos fazer isso no momento oportuno, para não perder tempo em relação ao mérito da oitiva de hoje, que o depoente tem o direito de estar assistido. Quando o advogado vai dar o suporte técnico para ele, fala no ouvido e todo mundo começa a gritar. Isso é inadmissível. Então, o advogado, cumprimento aqui, doutor Valber Agra, está aqui de corpo presente, mas o cliente, na minha opinião, fica desassistido porque as prerrogativas da advocacia não estão sendo respeitadas. Eu vou endereçar para o Simonetti, a OAB, porque nós precisamos delimitar aqui a forma como a advocacia pode e deve agir para que ninguém fique sem assistência. Acabou minha questão de ordem, vou passar para a minha fala. Excelência, obrigada. Respondendo à primeira questão de ordem, a presidência já se manifestou. É matéria controversa, o uso do Código Penal subsidiário na CPMI não há decisão plena, principalmente porque essa CPMI não é um julgamento. O Código Penal é usado em audiências onde se definirá a inocência ou a culpabilidade de uma pessoa. Portanto, eu não recolho a questão de ordem de Vossa Excelência. Segundo ponto, o advogado tem tido todo o direito de trabalhar e tem sido orientado corretamente. São todos bem-vindos de que ele pode dar os dados técnicos, como tem feito, mas ele não pode sugerir respostas à testemunha. Isso tem sido deixado claro. Determina a secretaria que repõe os 10 minutos da senadora Soraya Tronic. É porque ela fez duas questões de ordem. Ok. Aceito, mas mas não concordo, mas aceito. E digo, Pimenta, que o artigo 6º citado, senhor presidente... Eu não vou repor o vosso tempo. Não tem problema. Não tem problema. Eu já aqueci com isso. A questão é, esse artigo 6º que eu citei está na lei das comissões parlamentares de inquérito e não de julgamento. Está na lei da CPI. Artigo 6º, 1579, de 1952. Está lá. Então, diz respeito sim à CPI, a utilização subsidiária do Código de Processo Penal. Vamos lá. Eu gostaria de informar, senhor presidente, inicialmente, que eu... protocolei requerimento de convite para a oitiva do senhor Ricardo Anes Guimarães, vice-presidente do Conselho de Administração do Banco BMG. E também do ministro da CGU, atual ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, em virtude de uma entrevista que eu assisti dele, e entendo que a depoente Elaine... Bom, tá aí a gente está vendo agora a senadora Soraya Tronic, do estado de Mato Grosso do Sul, fazendo as suas perguntas ao Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social. A gente viu Van Hatten, que é nitidamente oposição, perguntando. Foi o momento mais quente ali da CPMI. Depois, dois governistas, um senador do PT, outro deputado do PDT, de alguma maneira só usando o tempo para fazer discurso. E agora a Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Ela já foi lá atrás do PSL, do Bolsonaro, depois rompeu com ele. O que esperar dos questionamentos de Soraya Tronic ao ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, desde Chocai?
Pois é, Kobayashi. A Soraya, ela tem demonstrado um pouco mais de firmeza na hora das perguntas, né? Em outras CPIs também, ela acaba sendo um pouco mais incisiva, diferente dos parlamentares que antecederam ela, né? Os dois parlamentares que antecederam, que mais falaram, discursaram, mas não fizeram efetivamente perguntas. A Soraya já, no início da fala dela, ela já veio com algumas proposições, algumas observações pertinentes, então eu acredito que ela deva fazer algumas perguntas. O ministro agora começa a responder, né? Então a Soraya, ela consegue trazer um pouco de seriedade de novo, né, para a CPMI. Vamos acompanhar. Carlos Lupe falando. Não imagino nem razão para se ter isso, então não entrei com nada. Perfeito. Excelente sabermos todos disso. Gostaria de destacar aqui que o marco temporal dessa investigação inicia em 2015 e vem até a data da deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal. Desse modo, para que tenhamos clareza nessa investigação, inclusive a respeito da paridade de armas, porque ao nosso lado aqui, para mim não tem lado B, não tem lado L, não tem Fla-Flu. Para mim, o lado é o lado dos brasileiros, o lado dos nossos aposentados, que foram absolutamente vítimas de um escândalo assim sem precedentes. Isso é inegável. Então, entendo que todos os ministros devem vir, sim, que o antecederam. Teremos a oitiva. O que antecedeu Vossa Excelência é o senhor... então José Carlos Oliveira, que não sei por qual motivo, mudou seu nome para Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Inclusive, sua filha passou, e Yasmin também adotou o nome novo do seu pai. E como eu estou aqui com o tempo exíguo, eu vou destacar apenas sobre ela. Olha só, a filha de José Carlos Oliveira, mencionada como Yasmin Ahmed Ratayer Oliveira, aparece como sócia em pelo menos uma empresa com o ex-diretor de benefícios tentando delimitar o prazo de investigação. Dora Kramer, eu quero a sua opinião sobre isso, porque esse é um grande assunto, né, que envolve não só governistas, mas como oposição também. A oposição claramente quer investigar o período agora do presidente Lula. Os governistas querem ampliar isso para Jair Bolsonaro. E aí já entra na história até um pouco antes. Governos Temer, Dilma Rousseff. Você acha que esse vai ser, nesse começo, pelo menos, o grande assunto? Saber quem é o investigado, qual o governo investigado? Dora Kramer. Olha, a CPI vai ter para ela, primeiro que ela vai, para ela ter algum destaque, ela vai ter que rivalizar com o julgamento. Eu acho que, pelo menos por enquanto, até o julgamento da tentativa de golpe ser concluído, se acalmar, pelo menos desse núcleo central, a CPI fica mais ou menos numa moldura lateral, né? Agora, por exemplo, você vê, depois dos ânimos exaltados, porque o assunto se presta à exaltação de ânimos, que há envolvimento claro, evidente, de dois governos, de dois grupos políticos que são antagônicos, são opositores. Então, e com um assunto desse que envolve uma roubalheira gigantesca no INSS, que é um setor, né, crucial, um setor que atinge a todos, atinge aos trabalhadores, aos pensionistas, aos aposentados. Então é muito sensível esse assunto. Eu acho que outras cenas como essas que a gente viu hoje, a gente vai assistir. Agora, isso é uma coisa, eu acho que isso já se tornou um hábito, por mais que tenha havido aí tentativas das mesas da Câmara de punir esse tipo de atitude, não tem jeito. A coisa resvalou descambou, né, para esse tipo de condução, de comportamento das pessoas, de comportamento nada sereno dos parlamentares. Isso é uma coisa. A outra coisa é se
Porque mesmo nesse ambiente conturbado, a CPI pode trazer à luz exatamente isso, né? Quem roubou, quem deixou roubar e para onde foi o dinheiro. Se ela cumprir esse papel, a despeito da falta de decoro, acho que já terá valido a pena. E aí a gente está acompanhando agora a senadora Soraya Tronic fazendo as suas perguntas ali ao ex-ministro Carlos Lupe. Isso tudo depois de uma grande confusão que aconteceu ali no ambiente da CPMI.